Bom, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde. E nós agradecemos imensamente o convite do Centro Espírita Leão Denis. É com muita alegria que nós, nesta noite, paramos um pouco para refletir nas falas do nosso querido Allan Kardec, do nosso amado Jesus. De nossa natureza, sempre que iniciamos o estudo, relembrar que a doutrina espírita ela é um código moral de amor, de compaixão, de bondade de Deus para com nós homens. E, sendo assim, nós relembramos aqui que não podemos falar em doutrina espírita sem antes lembrar os seus 5 preceitos. Nós começamos por Deus, este Pai Criador que nos dá a oportunidade, o ensejo da vida. E aí, quando nós falamos em vida, não falamos na vida enquanto o homem carnal. Nós falamos da vida naquele momento em que somos brindados, ou seja, nós temos a oportunidade, nos é aposto o selo de espíritos imortais. Daí o nosso segundo preceito da vida de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, a imortalidade da alma. Tendo nós ciência de que somos imortais, ou seja, que continuamos a vida pelos milênios afora, pelos milhões, pelos bilhões de anos, é natural que nós nos comuniquemos, então, com os nossos entes queridos, estando nós encarnados, eles desencarnados, nós desencarnados, eles encarnados. Essa possibilidade de comunicação nos torna a vida mais alegre, mais pujante, porque não há morte. No decorrente disso, nós vamos entender, então, se temos a comunicabilidade, é natural que tenhamos também a diversidade de existência, a pluralidade de existência. Não a pluralidade de vida, de existências, já que a vida é uma só. É um continuar de existência a existência desde que nós nos formamos lá atrás, bilhões de anos atrás, na luta ingente para nos tornarmos este espírito que aqui hoje estamos. E se temos Deus, que é o Criador do universo, nós somos imortais, estamos dentro de uma série de cadeias da comunicabilidade com os espíritos, na série de cadeias de existências constantes. Encarna, desencarna. A matéria é um processo que se desfará, mas a alma não. Então, há uma pluralidade de mundos habitados, alicerçando assim as bases que nos tocam a doutrina espírita. É preciso que nós lembremos disso para que, quando falemos em propriedade, não nos apeguemos a este conceito material que a Terra nos dá, que o homem terreno nos dá, e sim nos pautar pelos conhecimentos que Deus nos dá. Daí, Allan Kardec, no seu primeiro momento, na pergunta 880, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem, ele vai dizer o de viver. Porque a vida nos foi dada, a vida de espírito, lá atrás, muito antes do que nós possamos imaginar. Nós não podemos concebê-la no ato do nascimento nosso. Quando fala o de viver, ele está se referindo a um processo muito maior. Tanto que ele diz, por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Ou seja, eu não posso agredir o meu semelhante e não posso atentar contra a minha vida. É um direito que eu tenho, mas é um direito com deveres. E eu não posso me esquecer jamais disso. Qual o meu maior dever? Cuidar da minha existência física, cuidar da minha existência espiritual. O homem é um ser trino. Ele tem a matéria, ele tem o espírito e tem o perispírito.
O perispírito e o espírito, quando da desencarnação, partirão para a terra espiritual. E aí a gente coloca assim, mas partirão como? Porque o mundo espiritual abarca o mundo corporal. Então, nós estamos imersos dentro dentro da bondade divina, o qual é o Senhor e construtor do mundo. E quando nós falarmos mundo, não vamos mais olhar a terra, a bela terra azul que Neil Armstrong, lá em 1979, vem nos falar, que olhando a Terra, ela era um planeta azul. Não é, a gente não está falando desse material, nós estamos falando de todo mundo colocando o que é espiritual e o que é material no conjunto. Então, direito à vida, não estamos colocando apenas este momento que eu estou vivendo aqui atual como Ronaldo, mas sim este ser pungente que lhe foi dada a imortalidade há muito mais tempo. Então, eu não tenho direito de atentar contra o meu semelhante e nem de atentar contra a minha vida, nem a minha vida material e nem a minha vida espiritual. Elas se confundem no processo do avanço do progresso humano, o progresso material e o progresso espiritual. Muitos de nós ainda temos na essência o pensamento de que, para a regeneração, o mundo vai ter que sofrer mudanças bruscas, materiais. Não, Allan Kardec vem nos acordar para isso. Haverá um abalo moral nos nossos alicerces. Vai continuar a ciência progredindo, vai continuar a filosofia progredindo, vai continuar as bases econômicas progredindo. Elas terão que mudar. Mas, em essência, nós, espíritos, é que teremos de olhar as nossas dificuldades, e Leon Denis vai nos trazer um porquê da vida no capítulo 12, os problemas da existência, essa colocação. O que importa ao homem saber, acima de tudo, é o que ele é, de onde vem, para onde vai, qual o seu destino. Qual o meu destino? Espírito imortal já sou. Espírito imortal já sou. Agora, qual o meu destino? O meu destino é ser um co-auxiliador na criação divina. Então, as ideias que fazemos do universo e das suas leis, da função que cada um deve exercer sobre esse vasto teatro, são de uma importância capital. Então, vida é nesse sentido. Vida é nesse sentido. Por elas, dirigimos nossos atos. Consultando-as, estabelecemos um objetivo em nossas vidas e para ele caminhamos. Nisso está a base, o que verdadeiramente motiva toda civilização. Então, as ideias que fazemos do universo, de suas leis, da função que cada um deve exercer sobre esses baixos teatros, são de uma importância capital. Nós, qual a nossa função no universo? O que temos feito? E aí, partilhando disso, ele diz assim: tão superficial é o seu ideal, quão superficial é o homem. Para as coletividades, como para o indivíduo, é a concepção do mundo e da vida que determina os deveres. Qual a concepção que eu tenho do mundo e da vida? Vai determinar os meus deveres. E aí a gente passa para a questão seguinte. Ele diz assim: o direito de viver dá ao homem o de acumular bens, que lhe permitam repousar enquanto não mais possa trabalhar. Então, nós observamos que a nossa grande preocupação, muitos chegavam a Jesus com a grande preocupação: Senhor, divide, sede juiz para dividir os bens com meu irmão. Quem me constituiu juiz? Porque ele não é um espírito, ele já passou pela prova da materialidade há muito tempo. Ele já passou pela prova da espiritualidade há muito tempo. Ele vem nos ensinar. E não para ficar constituindo divisor de materiais. Era comum à época, meus irmãos, quando se tinha que fazer alguma coisa que tivesse que dividir, e aí a gente vai para Malbatarrão, o homem que calculava, né? Eles vão procurar quem? Vão procurar um carpinteiro.
Porque o carpinteiro tinha as exatas medidas de separação das coisas. Não me peça para fazer uma cadeira, não vai sair corretamente, porque eu preciso ter esta noção de medida. Então, os carpinteiros, os pedreiros, aqueles que tinham aquelas condições de manter, de fazer com que as coisas ficassem certinhas, normalmente a comunidade achava na cabeça deles, funcionando materialmente, que eles saberiam dividir. E sendo um mestre, então dividiria melhor ainda. Falou assim, não me é dado dividir coisas materiais. Então, mas vê-se que todos chegavam a Jesus com a preocupação do futuro, mas não do futuro espiritual. A gente estava, nós ainda fazemos isso. Nós vamos a Jesus, em vez de buscar o mestre escola, o mestre amor, o mestre condicionado a nos ensinar ao caminho para a vida eterna, porque nós estamos no meio do caminho da vida eterna. Estamos no meio. Ainda não aprendemos que caminho é esse. Daí dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, caminho. Sigam por onde eu estou caminhando, da forma como eu caminho, e aí vem o meio. Então, tem o caminho e o meio. Por que meio ele caminha? Vocês alcançarão a vida eterna. Então, materialidade é um processo que nós estamos extremamente arraigados. Então, ele diz assim, o direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Dá. Mas ele deve fazê-lo em família. Que família? Como a abelha por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Olhamos uma colmeia de abelha, nós temos o pessoal da segurança, nós temos o pessoal da arquitetura, nós temos o pessoal que constrói, nós temos o pessoal que vai buscar o alimento, nós temos a rainha para poder proliferar as abelhas, cuidar da colmeia, unir, é a líder, é aquela que congrega. Na nossa casa, no nosso lar, nós temos essas questões muito determinadas, né? Os pais buscando a segurança, buscando a organização familiar, a construção do lar físico, mas a determinação de cada função de cada um na casa. Mas aí Jesus vai nos apresentar uma outra família, uma família universal, uma família que convive no dia a dia. Nós olhamos a nossa família, temos a família lar, temos a família vizinhança, temos a família bairro, a família município, a família estado, a família nação, a família terra, a família universal. Quem é meu pai, quem é meu irmão, senão tudo aquilo que faz a vontade de meu pai? Ele quer dizer o seguinte, que quando nós vamos trabalhar, seja o que tipo de trabalho for, para que alcancemos as nossas determinações, lembremos que há um alicerce moral a ser levado à frente, que é o da família, para que a gente possa se bem conduzir dentro da família universal. Então, quando ele diz assim, os direitos de viver dá ao homem de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar, tá, é certo. Nós precisamos de ter alguma coisa para que depois, num processo mais tarde, já quando as forças físicas não nos suportarem, tenhamos uma pequena reserva, alguma coisa que nos faça sobreviver. Mas que também lembremos que, a partir desta reserva, também possamos ajudar os outros. Porque mais certo que nós temos viemos para cá sem nada e voltaremos sem nada. Apenas com o quê? Com o Espírito. Então, as nossas riquezas, elas terão que ser de que forma? Espirituais e não materiais. A matéria é emprestada por Deus. Nosso corpo físico é emprestado por Deus. Diz os físicos, aí eu vou deixar o Betinho aí, que no universo, apenas 10%, se não me engano, é matéria. O restante não é matéria. É onda, é vibração, é som. E aí a gente fica apegado ao carro, à casa, não aqueles utensílios domésticos. Vai ficar, não vai com a gente. E aí ele vai dizer, 882, tem o homem direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Vamos lembrar que lá em cima tem assim, direito de propriedade, roubo. Direito de propriedade, roubo. Direito de propriedade, ponto, roubo.
é quase que dizendo assim, eu tenho direito de defender as minhas coisas? Olha, você pode e deve defender o que é seu. Mas lembre-se, não esqueçam da pergunta 880. Não esqueçam da pergunta 880, porque diz aqui, tem o homem direito de defender os bens que haja conseguido juntar para o seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás? Decálogo. Porque a gente tem que definir a lei humana, o decálogo, é a lei divina. Se a gente for para o Levítico, se a gente for para o Deuteronômio, se for para Números, nós vamos ver os escritos de Moisés. Nós vamos ver os escritos de Moisés. A lei humana, a lei divina são os 10 mandamentos. E quando Jesus diz assim, eu não vim destruir a lei, ele está se referindo aos 10 mandamentos. A Torá, que são esses Levíticos, Deuteronômio, Êxodo, Números, são as leis humanas, são os nossos escritos. A história do povo de Israel é a legislação que fez com que eles pudessem prosseguir por aquele tempo afora. Então, quando nós olhamos isso, ele diz assim, não disse, os espíritos respondem, não disse Deus, não roubará? Ou seja, não está lá no Velho Testamento isso, não está naquelas pedras, naquelas lápides escritas pelos imortais passados a Moisés, não roubarás? E Jesus, então olha só, primeira revelação, Moisés, segunda, Jesus. Não disse Jesus, dai a César o que é de César? Então, nós vamos lidar, e hoje nós temos todo um arcabouço político, advocatício, para fazer a defesa dos sistemas dos nossos bens. Mas aí tem uma outra coisa, né? A gente fica tão arraigado que eu tenho que defender que eu, às vezes, quero tirar a vida do outro. E a 880 é bem clara. O primeiro de todos os direitos é o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante. E aí eu vou deixar a nossa vida falar sempre com o conceito do Cristo, não com os nossos conceitos. Não com os nossos conceitos. Porque nós ainda não temos a capacidade de discernir o que é o amor, o que é a bondade infinita de Deus. Bom, justo, onipotente, onisciente, onipresente, inimitavelmente bom. Não temos. Então, esta questão 882, Allan Kardec vai pôr uma nota. O que, por meio do trabalho honesto, o homem junta, constitui legítima propriedade sua. Lembrando, nós estamos em 1857. Estamos em 1857. Não queriam estar na pele de 1857. Tá? Guerras na Europa tinham para tudo quanto era canto. A França, entre 1803 e 1857, passou pelo menos umas 10 guerras. Então, propriedade era algo difícil de se manter. Tá? Nós estamos falando dessa época. Kardec está falando do que ele está vivendo. Né? E aí a gente pode dizer assim, mais ou menos hoje. Lógico, não esquecemos que somos imortais e somos reencarnacionistas. Ora, a população que habitava 1857, 1957, estamos aí entrando nesse contexto. 1957, 1960, 1970, olha, 100 anos aí dessa luta, com os milênios para trás. Porque não vamos conseguir mudar em 2.000 anos, 20.000 anos de violência. É preciso que elaboremos todo um conceito nosso de mudança das nossas atitudes mentais para com o outro, para sentir a dor do outro, para entender o que é efetivamente a lei de amor. Então, ele diz assim, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto de trabalhar e de viver.
é um conceito que a gente vai colocar no contexto atual de cristão. Eu não estou falando de espírito, estou falando de cristão. Ou seja, de que forma nós hoje defendemos os nossos bens? Pela justiça, por seguro de vida, seguro de casa, seguro, aí vai por outro canto. Às vezes a gente extrapola isso, parte para a violência, quando Cristo não é violência. O Cristo não é violência, o Cristo é amor. O Cristo é amor. Então, quando nos colocarmos nesse conceito de defesa material, lembre-se de colocar antes do defesa material defesa da vida. Primeira defesa da vida. Não de ninguém passa pela prova que não tem que passar. Ninguém passa pela prova que não tem que passar. A primeira atitude nossa é de entrar em contato. Ronaldo, na hora do desespero, é aí que entra a doutrina espírita. É aí que ela... Porque a gente não entra no ápice de um problema. A gente vai passando por ele devagarzinho. Porque com Jesus o jugo é suave. O jugo é suave. Então, Jesus não nos dá a prova maior de nossa vida de uma vez só. Ele vai nos colocando como doses homeopáticas pela vida, a fim de que nós tenhamos tempo de, durante essa vida, a esta encarnação, perdão, nós conciliarmos na nossa mentalidade que todo dia é um dia de exercício de espiritualidade. Todo dia é um dia de exercício de espiritualidade, de crescimento espiritual, de amor com Jesus. Todo dia. E aí, quando chegar a esta prova crucial, nós vamos ter serenidade. Vimos já diversos casos disso. Às vezes eu olhava a pessoa e falava assim, nossa, que calma. Resolvida a questão. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Mas é preciso que a nossa alma esteja em contínuo. E aí a gente não está dizendo, prestem bem atenção, a gente não está dizendo de ficar o tempo inteiro, estou em tempo inteiro em oração. Não. É a oração e o trabalho constante no bem. É a oração e o trabalho constante com os familiares. Porque não me adianta fazer o bem a todo mundo lá fora e a minha família ficar esquecida. É um conjunto, meus irmãos. É preciso nós nos inteirarmos que estamos na família universal, mas estamos na nossa família para fazê-la crescer, para fazê-la dilatar os conhecimentos espirituais. Então, quando sobrevier estas dificuldades, nós não vamos perder a nossa calma, porque aquilo é material. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a sua satisfação pessoal, que é egoísmo. Eu achava que nem precisava falar sobre isso, porque é tão premente na doutrina do Cristo isso, né? Porque vieram diversas pessoas falar com ele. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande, assim, porque nós não podemos esquecer o seguinte, que e a gente conversava ontem com um companheiro nosso, um colega nosso, né? Disse, Ronaldo, a vida é muito engraçada. O pobre depende do rico e o rico depende do pobre. Falei, um tem maior capacidade, o outro tem menos. Falei, Falei, gente, mais de uma pessoa cujas posses são quase nenhuma. E eu falei, gente, a gente acha que a gente estuda filosofia, todas as filosofias do mundo, budista, Bhagavad Gita, Kant, Manuel Kant, e alguém tão simples, com chinelo no chão, vem e diz, Ronaldo, nós somos uma sociedade, o pobre depende do rico, o rico depende do pobre. Eu falei, sem dúvida. Porque nós não podemos descartar que as riquezas têm sua potencialidade.
é fazer um alavancamento material para que aquele que tenha menos receba um salário digno, para que ele tenha alimentação, para que ele tenha um lar, porque há essas diferentes e há necessidade que a gente passe tanto pela prova da riqueza quanto pela prova da pobreza. Nós não somos. Nós só temos condição de dizer o que o outro passa quando nós passamos. Ah, eu sinto muito por você. Sinto. Será que sente? Você passou pela prova de não comer 1, 2, 3, 4, 5 dias? Você passou pela prova de ter um iate de 100 pés, de ter a seu dispor todos os hotéis de luxo, mas no meio disso tudo, se você vir alguém necessitado, você descer ao resto do chão a necessidade, dizer assim, consegue fazer isso? Descendo o seu iate de 100 pés? Se você consegue descer do seu iate de 100 pés e abraçar alguém que está na calçada e entender o que ele está passando e tirá-lo daquela situação, ou auxiliar a que ele saia daquela situação, isso serve à riqueza. Vejamos a parábola de rico e o Lázaro. O homem todos os dias estava ali, todos os dias, na porta de Lázaro. Passava, ele pedia alguma coisa, ele jogava os cães em cima. Ele fazia tudo que não podia, que não era para ser feito com um ser humano, no qual o direito da vida é primordial. No entanto, quando há o despir, Lázaro está na glória e o rico não. Por outro lado, há um conto de Irmão X, que é o Cavaleiro Sandoval. E ele passava, era um rico e tinha um mendigo. Ele passava, ele parava, ele dava uma esmola, ele dava um broche, ele dava algo material, ele dava sempre alguma coisa. Era o farnel. Já no final de tudo, já não tinha mais nada. Já tinha ido para várias batalhas, procurando Cristo em vários lugares. E aí ele já não tem mais nada. Volta de uma guerra espoliado, sem nada. Naquele voltar, ele encontra a família já não mais é dele. Mudou-se. Porque havia no consentimento da família que ele havia morrido. Quando ele bate a porta, todos em andrajos, é repelido. Ele vai caminhando sem saber o que fazer. E aí ele lembra daquele mendigo. Falou, vamos sentar junto dele para ver se recebo alguma coisa, algum alimento, porque a sociedade já o tinha como louco. Ele senta-se e o mendigo abre os braços para ele, com as duas chagas na mão, e diz, há tanto tempo eu te esperava. Não queria um material, mas você. E ele chora e deita-se no regaço desse mendigo. Narra que no dia seguinte é encontrado aquele homem desencarnado. Era Jesus que todos os dias que ele saía, lhe estendia a mão para dizer, venha para mim. Ele ia ao encontro dos bens materiais, mas tinha um coração bom. Reconhecia a oportunidade de ajudar. Mas entendia que conforme indulgência e de que deseja possuir, mas não pode ser um estado egóico. Não é tanto exige possuir, uma vez que aquele que nos dizia a ninguém sejas pesado, a ninguém sejas pesado. Tanto que Paulo carregava o terra, lendo Paulo Estevam, quem puder, Paulo onde ia, tear portátil, vamos embora. Onde chegava, tem como fazer uma tenda? Tem como fazer um chinelo? Ele dizia, irmãos, que ninguém seja pesado à igreja. Ou seja, ele falava à igreja
falava aos fiéis, mas tinha lá o trabalho. Quando ele adoeceu, Barnabé foi procurar trabalho, saciáveis, que acumulam bens sem utilidade, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Mas qual o caráter da legítima propriedade? Qual o caráter da legítima? O que é caráter? Qual a característica da legítima propriedade? Isso está na 884. E a gente vai conjugar com a 885. Será ilimitado o direito de propriedade? Vamos primeiro pensar no seguinte. Aqui nós temos 2 itens a serem trabalhados. Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outro. Bom, vamos começar assim. Será ilimitado o direito de propriedade? É fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Tudo. Isso aqui é minha propriedade? É. Foi adquirido legitimamente? Sim. Muito bem. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Que lei de justiça? A lei de Deus reprova. Essa razão porque eles reformam suas leis. As nossas leis, elas estão sempre reformadas. Conforme vai passando o tempo, novas situações vão acontecendo e a gente vai ter que mudar. O Decálogo tem 3.500 anos e não muda. A reencarnação tem milhões, bilhões de anos e não muda. Vai mudar sim, cada uma vai ter sua necessidade. Mas eu vou desencarnar. Qual é a forma de crescimento do ser humano? Pergunta do doutor da lei, né, a Jesus. Senhor, como alcançar a vida eterna? Como alcançar a vida eterna? E aí, esperava que Jesus fizesse um rol de formações. É preciso nascer de novo. E aí o doutor da lei, nascer de novo? Como eu, velho, vou voltar ao ventre de minha mãe? E aí ele fala assim, Senhor, de que forma? É preciso que nasças da água e do espírito. O que é carne vem da carne, o que é espírito provém do espírito. Essa lei é divina, não muda. O que é da carne é carne, ou seja, os meus traços físicos são um contextual hereditário da união de meu pai e de minha mãe. A educação que eles me deram me permite hoje ter um conhecimento do qual a base que eles me deram era para que eu pudesse alcançar determinado conhecimento. Mas eu trago em mim as marcas intelectuais, morais e as decisões planejadas de mudança do meu comportamento íntimo para melhor, porque a lei aí também é de progresso. A lei de progresso, a lei de amor, de justiça e caridade, como está aqui no capítulo. Então, nós não estamos aqui tratando da lei, quando ele fala assim, é da lei de justiça. Da lei de justiça o quê? Divina. E justiça divina não é olho por olho, dente por dente. Ronaldo, mas a reencarnação, se eu matei na outra, eu vou morrer? Não. Se eu matei na outra, o primeiro direito é qual? É o da vida. Se eu matei na outra, qual que eu vou fazer na próxima? Auxiliar a vida dos outros. Empreender para que a vida dos outros seja melhores. Eu vou ser um professor, eu vou ser um grande médico, eu vou ser um grande engenheiro e vou fazer aquilo com amor.
Isso que muda em nós. Isso é da lei divina. Agora, eu fui comprar esta caneta. Na lei humana, eu cheguei lá e paguei R$ 2,50. Muito bem. Aí, quando foi me dar o troco, falou assim, olha, eu não tenho os 20 centavos, vou te dar uma bala. Pode ser, eu aceito. Nós entramos num acordo. Isso é da lei humana. Isso é da lei humana. Ali tem uma lei funcionando que é a lei de trocas. Eu não vou entrar em código comercial, tudo. Não... Estou falando de uma pequena coisinha tão simples. Mas se eu vou lá, 2,50, muito bem. Aí quando me deu o troco, ela falou assim, eu dei 5, ela me deu 6, ela me deu, era para me dar 2,50, ela me deu 4. Opa! Ah, ganhei 1,50. Ganhou, Farroupilha? Não. Nós não ganhamos, nós usurpamos, porque não sairás desta terra até que tenha pago o último ceitil. Essa razão porque eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Vamos ao Evangelho e falando em a verdadeira propriedade, nas instruções dos Espíritos, do seu item 9, do seu capítulo 16. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente uso o fruto. Vou deixar um testamento, mas ainda vou ficar com a casa. Eu vou ter o usufruto dela e depois que eu desencarnar, vai passar para quem for direito. Depende dele, que é então que ele possui. O que é que o homem possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. O que temos de nosso uso? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que leva e traz consigo. Então, nós trazemos conosco inteligência, conhecimentos e algumas qualidades morais. Quando sairmos daqui, teremos acrescido, devemos ter acrescido novos conhecimentos, mais inteligência. Inteligência não quer dizer intelectualidade. A inteligência é o uso com total conhecimento do que tenho que fazer para quem tenho que fazer e da forma necessária para cada um. Daí nós temos a inteligência musical, inteligência emocional, inteligência social, inteligência espiritual. Temos diversos tipos de inteligência. Deus é a inteligência suprema. Quando eu digo assim, eu não conheço 1/1000 da doutrina espírita. Não é arrogância. É porque já começa assim, Deus é a inteligência suprema. Eu falo assim, Senhor, o que é? Eu não sei o que é inteligência suprema. Eu já paro ali. Aí depois assim, causa primeira de todas as coisas. Ah, muito bem. O que são todas as coisas? Então, inteligência é o que nós trazemos. Conhecimentos nós trazemos. Qualidades morais nós trazemos. Tenho que aquilatar minha inteligência, tenho que aquilatar os meus conhecimentos e as minhas qualidades morais. Veja que ele coloca inteligência e conhecimento. Trouxemos, vamos levar. Ele diz assim, isso é o que traz e leva consigo, o que ninguém poderá lhe arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo que este. O que vai ser de mais utilidade no outro mundo do que a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais? É isso que eu tenho que aquilatar. Eu posso ter bens, gente. Ninguém está dizendo aqui que você não possa oferir bens. Pode. Mas a verdadeira propriedade é essa. E ele diz assim,
Depende dele ser mais rico ao partir do que eu chegar. Ou seja, depende de mim ser mais rico ao partir do que eu chegar. Visto como do que tiver adquirido em bem, resultará em a sua posição futura, não em bem material, em bem espiritual. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com o que lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo do que lá possais vos servir. Para a gente ir encerrando o nosso contexto aqui, né? No livro O Céu e o Inferno, ele vai dizer assim: a bondade, isso está na parte, na parte primeira do capítulo 3, e que vai falar sobre o céu, está no céu e inferno. E aí, no item 8, ele vai dizer assim, estou tirando um trechinho pequeno, né? A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, vê que ele vai colocando a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra. Tudo o que constitui o homem de bem ou perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Em relação do homem com os seus semelhantes. E aí, no Boa Nova, a gente não vai ler o texto todo, meus queridos irmãos, mas quem puder, leia lá, é o bom ladrão. É o bom ladrão. Então, Levi, né, está ali discutindo a questão da fé. E está colocando todas as suas interações. Aí, num determinado momento, Jesus é chamado à conversa. E o senhor, o que acha da fé? Aí Jesus responde assim: a fé pertence, sobretudo, a Deus. Então, a saúde ou a enfermidade do corpo. Não importa a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou os sucessos da vida, felizes da vida material. Não tem significação, ou seja, não atrapalha os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno. E caminha sempre com serenidade e amor. Ou seja, se tive o bem, se eu perdi e se eu restituir, nos três eu mantenho a serenidade. Por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas, mestre, Davi, como discernir a vontade de Deus? A vontade de Deus, além da que conhecemos através de sua lei e de seus profetas, através do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando alegria com amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa do mundo no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade, em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado, nas menores sinuosidades da estrada que vos compete percorrer. Conversa vai, conversa vem. Tomé começa a questionar essa fidelidade a Deus. Todo homem de fé será agora ou mais tarde o irmão dileto dessa. Todo homem de fé será agora ou mais tarde o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está nos céus.
porém, essa qualidade será a do filho leal ao Pai que está no céu. E aí, Tomé falou assim, mas será que alguém tem essa fidelidade? Ninguém pode julgar em absoluto, disse o Cristo com bondade, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco ou de posição vulgar, é bem possível que encontremos no peito exalto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. Vem o dia da crucificação, vou pular bastante, tá? Vou pular bastante. E aí tem momentos cruciais para Tomé, porque Tomé vê todos aqueles que Cristo ajudou, fazendo algazarra, xingando, subindo, fazendo... E ele falou assim, meu Deus, mas ele só fez o bem. E nenhum dos discípulos agora aqui estão. E ele dá... Jesus encontra o olhar de Tomé, né? Naquele contexto todo, né? Ele vê aquelas dores todas, e de repente Tomé vê o ladrão que está indo junto com Cristo. Ele falou assim, nossa, o Cristo está indo entre ladrões. E aí ele ouve o sussurro. Senhor, disse-lhe ofegante, ladrão, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então um olhar caricioso, ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra suave e esclarecedora. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Vamos mudar a nossa conceituação da vida. O amor, a verdadeira propriedade, são os bens espirituais. E nós trazemos inteligência, conhecimento, padrões morais. Seremos mais ricos se tivermos aquilatados nossa inteligência, adquiridos novos conhecimentos e aumentado nossas qualidades morais. Que o Cristo seja sempre no caminho de cada um de vocês, lhes dando a oportunidade do aprendizado magnânimo da doutrina espírita. Agradecemos a oportunidade e passamos ao nosso irmão Betinho para que ele possa dar prosseguimento. Saber valorizar a vida nas propostas com Jesus é avaliar a riqueza depositada a cada um de nós. Quantos estão esperando grandes coisas do mundo material para refletir o que existe de amor no próprio coração? Jesus não tinha casa própria, pois Jesus morava no coração de cada homem, no coração de cada ser que lhe procurava, das crianças, das mães, dos idosos, dos que estavam mancos e sofridos, dos cegos, dos leprosos. Jesus morava na esperança do coração de cada um deles. Jesus não tinha do que se alimentar, pois o Mestre se alimentava do amor que brotava daqueles que o seguiam e as próprias energias do bem, a transformação íntima e a renovação de conhecer a verdade, fazia com que o Cristo permanecesse sempre ao redor dos que necessitavam. Jesus não poderia ter algo para se agasalhar e se vestir, porque Jesus precisava de levar o que os outros necessitavam: o abraço,
mostrando a realidade do amor entre os homens, a amizade. Jesus não tinha como repousar sua cabeça e descansar, porque Jesus buscava o descanso da mente dos homens sofridos, da paz de consciência, do entendimento da lei de Deus. Caros irmãos, espíritas, médiuns, não esperemos grandes coisas do mundo físico para desenvolver a grandiosidade da riqueza que brota no coração de todos vocês. Não esperem mediunidade para falarem do bem e que espíritos possam usar a vossa voz. Traduzam o amor que brota no seu próprio coração. Não esperem que suas mãos sejam utilizadas pelos espíritos para acalmar, afagar e até mesmo no momento dos passes. Utilizem de vocês as energias do bem, renovadoras. Não esperem que alguém escreva pelas suas mãos, mas utilizem suas mãos para levar o acalento àqueles que estão à distância, utilizando os mecanismos hoje da tecnologia, possibilitando a vocês a ampararem muitos corações. Irmãos, espíritas, médiuns, não deixem que o mundo abafe o coração de vocês pela impossibilidade da matéria, porque muitos são colocados em prova para abandonarem o que é material para conquistarem a certeza da vida espiritual. Irmãos, trabalhemos. Somos todos unidos a vocês nas propostas do bem, que Jesus não descansa e alimenta os nossos corações com a esperança do reino dos céus. Muita paz e a certeza do bem, da riqueza que repousa em vossas mãos. Ivone Pereira.